A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Graça e paz, irmãos queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma quinta-feira de estudo bíblico e vamos dar continuidade ao estudo da quinta-feira passada, onde nós estudamos a respeito da santidade de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a santidade. Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, Ele que disse para nós, segue-me. Então nós vamos ver o que nós temos para aprender a respeito de santidade hoje. É claro que esse estudo não é um estudo completo, né? Tá longe disso, até porque o tempo é curto, mas aquilo que foi passado já nos ajuda a entender bastante a respeito do assunto. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós estamos à Tua presença, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, agradecer por este canal onde podemos estar estudando a Tua Palavra e transmitindo aquilo que vai edificar a vida dos nossos irmãos e a minha própria vida, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda e que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Nosso pastor está descansando, graças a Deus, né, merecido. A nossa igreja continua com as atividades e estamos aqui hoje para mais esse estudo, né? O pastor ele está fazendo os estudos de quinta-feira, seguindo os livros, as cartas bíblicas, né? Mas eu preferi pegar um tema, né, e trabalhar. Então nós vamos trabalhar aqui o tema da santidade. Nós falamos a respeito da santidade de Jesus e agora vamos falar do cristão e sua santidade. Amém? Eu peguei como texto principal aqui para a gente dar um start, para a gente dar o começo desse estudo, o texto de 1 Tessalonicense, o verso, né, de 1 Tessalonicense 4:7. Palavras do apóstolo Paulo. Vai falar o seguinte: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então eu quero dar ênfase nessas duas expressões. Nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a santidade. E é nisso que nós vamos estar trabalhando durante esse estudo. Tá ok? Então que Deus possa nos abençoar. Vamos lá então para essa primeira parte. Só relembrando aqui o que nós vimos na quinta-feira passada, bem resumido mesmo, né? A santidade de Jesus e por que nós deveríamos estudar a santidade de Jesus. Nós precisamos realmente nos colocar na disposição de saber mais a respeito daquele que nos chamou, a respeito daquele que nosso Deus, nosso Pai enviou para nos salvar. Jesus era santo e como santo, ele veio para nos santificar. A santidade, na verdade, como eu disse no estudo passado, ela é uma segunda parte do processo de salvação. A salvação, para que a gente possa entender, ela se divide em três partes. A primeira parte é a justificação, depois vem a santificação e depois vem a glorificação. Então, a santificação fica nesse intervalo entre a justificação e a glorificação. E aí a gente pode estudar depois essas outras duas partes em uma outra oportunidade, mas a santificação é o processo muito provavelmente mais longo,
ou não, né? A glorificação vai ser bem mais longa porque vai ser parte eterna. Na verdade, nós já estamos vivendo na eternidade, porque Jesus já nos salvou. Nós não perdemos a salvação. Então, esse processo aqui é praticamente purificação para que nós possamos aprender a viver como Jesus. Por que estudar então? Porque nós precisamos buscar maturidade espiritual. Lembra que nós lemos lá em 2 Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Então isso implica em buscar maturidade espiritual. E também porque ele é a razão da nossa fé. Jesus, ele é a razão da nossa fé. Então, por que não conhecer mais deste que nos alimenta a fé? Jesus, ele é aquele pela qual nossa fé ela é alimentada, ou nós podemos usar a fé sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem através de Jesus Cristo. E também porque nós precisamos de respostas contra heresias. Se tem uma coisa que tem surgido muito, aliás, a gente fala porque a gente está vivendo aqui neste momento, né? Na nossa era aqui, nós vemos muitas heresias. Mas lá atrás também já havia heresias. Mas nós precisamos saber como rebater essas heresias. Então, estudar a respeito da santidade de Jesus faz parte desse crescimento no conhecimento para que nós venhamos a contestar todas as heresias que são lançadas no dia a dia. E quando a gente fala de heresias, não são de pessoas que são simplesmente membros de igreja, não. São pessoas que dizem ser estudadas na Bíblia, mas que são levadas aí pelo engano do entendimento da palavra. Então, se nós não estudarmos, nós vamos ser carregados por esse tipo de gente. E são pastores, às vezes, que estão aí na mídia, né? Hoje, aquela época lá atrás, não havia mídia para isso, mídia televisiva, mídia de internet. Hoje as coisas estão muito mais fáceis de serem divulgadas. E aí as heresias tomam conta, né? Se nós não colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar e explorarmos elas, então a gente vai ser levado por essas ondas aí. Então, em resumo da quinta-feira passada, por que nós devemos estudar? Porque para buscar a maturidade espiritual e saber por que Jesus é a razão da nossa fé, e também para combater as heresias a respeito de Jesus, a respeito do que inventam a respeito de Jesus. E vamos seguir então em frente, porque hoje nós vamos estudar sobre o cristão e a sua santidade. Então, a pergunta também é feita aqui: por que estudar sobre o cristão e a santidade? E aí eu coloco mais 3 respostas para isso. Porque a santidade é parte do processo da salvação, como eu já disse no início. E todas as partes da salvação, elas são importantes e precisam ser conhecidas, muito bem conhecidas. A primeira parte é a justificação, ou seja, Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, para nos livrar do pecado. Com isso, ele nos justifica. E eu acho interessante o exemplo que o nosso pastor, o pastor Walter, deu certa vez, de que Jesus é o óculos pelo qual Deus nos enxerga. O óculos, né? Então, se não fosse Jesus, Deus nos enxergaria como condenados, como pecadores, como aqueles que não tinham como se aproximar dele, né, do santo, que Deus é santo. Mas através de Jesus,
aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus ele se torna o óculos de Deus para enxergar essas pessoas. É o meu caso, o seu caso, se você já aceitou Jesus como Salvador. Então Deus coloca o óculos ou olha para nós e entre eu e Deus há Jesus que me revela justificado a partir da cruz. Naquela cruz, a mensagem de domingo foi a respeito da cruz. Através da cruz, Jesus nos justificou, fazendo com que Deus nos enxergue como justificados. O Filho nos justifica. E a partir da justificação, nós começamos o processo da santificação, que é a parte da purificação das nossas vidas. Nós vamos até que a gente venha a falecer dessa terra ou ser levado, sei lá, de repente Jesus volta antes de falecermos, né? Nós passamos por esse processo. Ou seja, aquilo que nós praticamos, o pecado que nós praticamos anteriormente, nós deixamos de praticar. Mas há uma limpeza que é feita na nossa vida espiritual. Que nós vamos parar de praticar o pecado para praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, esse é o processo de santificação, é o processo da salvação. E também por que estudar o cristão e a santidade? Porque sem santidade não veremos ao nosso Deus. Eu usei esse verso no estudo passado, lá de Hebreus 12. Então, é fato, se nós não buscarmos a santidade, uma vida de santificação, jamais nós vamos ver a Deus. Não existe isso de você se converter e de continuar praticando os mesmos atos que você praticava antigamente. Quando Jesus veio e nós o aceitamos, e nós vamos falar sobre o segue-me daqui a pouco, mas ele vem para dizer, olha, venham fazer o que eu faço, andar em santidade, porque eu sou santo, sede santos vocês também. E também porque nós precisamos fazer diferença neste mundo. Não há como fazer diferença se você não for diferente. Parece redundância, mas é verdade. Não há como ser diferente se você pratica as mesmas coisas que alguém que não tem Cristo, que não tem compromisso com Deus faz. Então, são essas três respostas que eu dei para essa pergunta. A santidade é um processo de salvação e nós precisamos entender a respeito disso. Porque sem essa santidade nós não vamos ver a Deus. E porque nós precisamos fazer diferença neste mundo. Conceito de santidade. No outro estudo eu coloquei o conceito de santo. O conceito de santidade não muda muito, praticamente é a mesma coisa, mas aqui eu coloquei em outras palavras. A santidade se trata de separação e de renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Vou repetir, a santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Em Romanos, Paulo fala que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. O injusto, o que ele faz? O injusto, ele faz as coisas que lhe cabem na cabeça. Para ele, tanto faz como tanto fez, se é bom ou se é ruim, mas ele está fazendo. Ele pode agir com imoralidade, com impureza. Ele pode agir mal e achar que é normal. Pode fazer qualquer coisa e achar que é normal. Então, a partir disso, a separação, ela torna-se a questão da santidade diante de Deus. Ou seja, se separar daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é profano, daquilo que o mundo pratica.
daquilo que o mundo pratica. Então, a partir disso, aí vem uma dedicação e uma vida de devoção e consagração total a Deus. Esse é o conceito de santidade. No Antigo Testamento, a palavra kadosh é usada para refletir a santidade de Deus. Kadosh, muitos dos irmãos já ouviram essa expressão, talvez nem todos, mas Kadosh é o nome hebraico, é claro que aqui está transliterado, né? E que vai refletir a santidade de Deus. Eu dei aqui, lá no Antigo Testamento, 3 exemplos de pessoas, de servos de Deus que foram chamados para a santidade. E aí eu vou explicar a respeito de cada um deles rapidinho. Abraão, por exemplo, quando Deus fala, sai da sua terra, essa expressão, sai da sua terra, ela quer dizer, separe-se daquilo que vai te atrapalhar em fazer a minha vontade. E Abraão, de pronto, ele já se dispõe a seguir o que Deus estava falando. Moisés, ele foi separado desde o início lá. Lembre-se da história de Moisés. Moisés nasceu, o faraó da época lá tentou matá-lo, matou todas as crianças para que, né? Mas Moisés foi poupado ali, escondido pela sua mãe, e foi parar justamente no palácio onde cresceu. Mais tarde, ele cometeu lá um homicídio, matou um soldado egípcio e fugiu. E nessa fuga dele, lá na frente, ele foi pastorear quando subiu no monte e viu lá uma sarça com fogo que não se consumia. Então ele tentou se aproximar e Deus fala para ele, Moisés, tire suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. E essa parte onde eu entendo que Deus está separando Moisés para fazer a vontade dele, livrar o povo do Egito. E também Samuel. Samuel também tem uma história muito bacana de se entender. Samuel, ele também foi separado de infância, onde Ana, sua mãe, não engravidava, não conseguia ter um filho. E aí ela pede para Deus um filho e promete, olha, Deus, meu Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a Ti, eu vou separá-lo para o Senhor. E aí Deus, ele atende essa oração de Ana e Ana cumpre com aquilo que ela havia prometido. E leva lá para Eli. Eli era o profeta da época lá. E Samuel ficava ali no santuário juntamente com Eli. Então ele estava deitado no santuário. Só essa palavra, essa expressão, santuário do Senhor, já nos diz, santo, é o lugar santo do Senhor, é onde ficava a arca. Então, Samuel estava ali, já separado para trabalhar na obra do Senhor. Então, deitado, ele escuta uma voz, Samuel, Samuel, e ele vai até Eli e ele diz, não te chamei não, vá deitar. E pela segunda vez, a mesma coisa. Na terceira, ele já fala, olha, se você escutar de novo essa voz, responda, fala, Senhor, que eu estou te escutando. E foi dessa forma. Então Samuel foi separado para o Senhor, separado para a santidade. Interessante isso. E aí, eu uso de novo aqui, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E esse verbo, nos chamou, tem muito a ver com
a nossa vida hoje. Você pode não se sentir um chamado por Deus, mas você, a partir do momento em que você sentiu o toque do Espírito Santo, aquele toque do Espírito Santo é o chamamento de Deus para a sua vida. É se entregar. Faça como Samuel. Aqui estou, Senhor. Venha fazer na minha vida a tua vontade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, para nos separar deste mundo, para fazer a vontade dele, não a vontade do mundo. E aqui nós temos a palavra em grego, hagiasmon, santidade. Por ser santo, Deus não poderia nos chamar para algo diferente. Deus nos chama para a santidade. Nós temos que ter a consciência de que aquilo que nós praticávamos e não agradava a Deus, não devemos mais praticar. Então, quando Deus, ele, através do seu Santo Espírito, toca os nossos corações, ele mandou Jesus para nos justificar. E justificados, nós estamos aí prontos para entender as obras do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Deus, ele não poderia nos chamar para algo diferente, senão para ser santo. Lembra? Deus, ele traz a sua santidade até nós. Deus traz a sua santidade até nós. Então, a santidade é o caminho para o qual o caminho Jesus, que é Jesus, nos chama para a todos os dias. E aí nós temos essa expressão, o caminho, em Atos, no livro de Atos, 19, 23 e 22, 4, que era como aqueles que seguiam os passos de Jesus eram chamados, os do caminho, os de Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho. A santidade é o caminho para o qual Jesus, que é o caminho, nos chama todos os dias. O siga-me de Jesus em relação à santidade. A santidade no Novo Testamento está intimamente ligado ao chamamento de Jesus aos seus discípulos. E aí nós temos as referências, né? Evangelho de Mateus 4,19. 4,19 vai dizer o seguinte: Jesus lhe disse, estou se referindo a Mateus, venham comigo. Mateus não, perdão, a Pedro e André. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Isso aqui nessa versão da Bíblia do discipulado, Bíblia de estudo do discipulado. Venham comigo, sigam-me. E aqui eu achei interessante um comentário que é feito, que diz o seguinte, olha: desde o início do seu ministério, Jesus investiu no discipulado. E você? Que prioridade dá para o discipulado em sua vida? No início de um novo ministério, o líder precisa liderar com força, tocando o som da trombeta. Segui-lo, essa é a expressão que eu queria, onde eu queria chegar. Segui-lo implica necessariamente entrar na visão e na missão de Jesus. Visão e missão de Jesus. Jesus era santo, então nós precisamos entrar nessa visão, nessa missão. O santo que te chama para segui-lo, não chama para outra coisa senão para ser santo também, para se separar para ele. E aí nós temos essas outras referências aí, se os irmãos puderem ler, não é? Então, o santo nos chama ou nos fala, segue-me, justamente para ser santo. E aí eu quero usar, de novo, a expressão aqui de Lucas 9, onde Jesus está falando assim,
Toma a cada dia sua cruz e segue-me. Toma cada dia sua cruz e segue-me. Seguir o Messias é seguir o Santo de Deus, o que implica entender o desafio de ser imitador. Imitar Jesus é justamente isso, é buscar santidade, é buscar separação daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é profano, daquilo que o mundo pratica que não agrada a Deus. Então, a santidade, ela é um desafio para nós. Nós precisamos entendê-la para que nós possamos deixar Deus trabalhar através do Santo Espírito dele em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala sobre santidade, e bastante. Olha o que ele fala em Romanos 6,19. Ofereçam-nos o corpo, ele está falando do corpo, agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Aí ele está falando, irmãos, eu vou até abrir aqui, ele está falando a respeito do que o povo estava fazendo ali. Ele estava querendo dizer ao povo que estava na hora de eles entregarem os corpos deles para a santidade. E a santidade, ela tem que interagir com a mente e com a ação do corpo nosso. 6,19 diz o seguinte: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ou seja, a partir do momento em que vocês entenderam que vocês estão seguindo Jesus, a partir do momento em que o segue-me de Jesus entrou na sua vida, ofereçam os corpos, os membros dos corpos de vocês, em escravidão à justiça, que leva à santidade. E ele diz ainda em 2 Coríntios 1,12, ele está comentando aqui, diz o seguinte, olha, eu vou ler o verso todo, eu coloquei só uma parte, eu devia ter colocado tudo, né? No 12 ele diz o seguinte: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. E aí vocês lembram que está escrito em 2 Pedro 3,18? Crescer na graça e no conhecimento. E Paulo está falando aqui a respeito da consciência que dá testemunho. Não tem uma consciência que dê bom testemunho se não estiver andando em santidade com Deus. E ter um relacionamento com santidade e sinceridade só é possível se você realmente estiver pronto para isso. Ainda eu repeti o verso de novo, né? O verso que nós usamos aqui para ser o verso principal do estudo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Que está em 1 Tessalonicenses 4,7. E também eu coloquei o verso de Efésios 4,24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E esse termo, revestir-se do novo homem, ele é bastante interessante também, porque você passa daquilo que você era para algo novo. Revestir-se de uma nova pessoa que vai ser moldado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, em santidade, provenientes da verdade. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Nós só conseguimos ser semelhante a Deus em justiça e em santidade
a partir de Jesus Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós. Então é interessante o que o apóstolo Paulo fala a respeito de santidade. E a santidade hoje? Será que é fácil ser santo no dia de hoje? Praticar essa santidade? Deixar que o Espírito Santo molde em santidade a vida da gente? Ao buscar por santidade em Cristo, é um dos maiores desafios do crente nos dias atuais. Sim, eu coloquei os dias atuais porque são os dias que nós vivemos. Mas nós vemos aí muitas coisas atraindo as pessoas ou nos atraindo para aquilo que não é santo. E nós devemos lutar contra esse tipo de coisa. Nós precisamos estar firmes, por isso nós precisamos entender o que é a santidade para o cristão, por que Jesus é santo, e nós devemos lutar contra a nossa velha natureza. O pastor David Raymond, quando esteve na Igreja Batista de Ponte Grande, ele fez um grupo de discipulado e ele falava bastante sobre nova natureza e velha natureza. E isso me fez pensar bastante a respeito da vida cristã. Então a santidade ela tem muito a ver com a nova natureza, o revestir-se do novo homem. Porque nos dias de hoje as distorções a respeito do assunto de santidade elas são cada vez mais berrantes e preocupantes, porque aqueles que dão sua própria interpretação à palavra de Deus, eles estão muito mais afim de ver as coisas pegarem fogo, o circo pegar fogo, não em levar as pessoas à santidade. E se nós não entendermos o que nós estamos passando agora, essa fase da salvação, que é a santidade, nós vamos levar as coisas em banho-maria, de qualquer jeito. Ou seja, Deus já me salvou, já fui justificado, então pecar é normal, vou pecar, não tem problema, mas se você não lutar contra o pecado, você não está numa vida de santificação. A vida de santificação, ela implica em luta, em batalha contra o pecado. E não o ceder, não o abrir mão das coisas para viver aquilo que te agrada. Então, as distorções hoje a respeito desse assunto, elas realmente estão preocupantes e nós precisamos tomar ciência disso. Mas somente com o estudo e prática da Palavra de Deus, que é a Bíblia, é possível andar no caminho da santidade. Se você não estuda, se você não lê, se você não busca dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, não adianta. Não adianta. Até porque Jesus fala na sua oração lá em João, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu devia ter colocado esse verso aqui, que é bem interessante. Jesus falando a respeito dos discípulos para com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não há santificação se você não estiver lendo a Bíblia, se você não estiver praticando a Bíblia. E a gente sabe que Deus não muda. Ele é santo e nos chamou para sermos santos. Sede santos como eu sou santo. Nos enviou seu Filho, que é santo. Jesus é santo. Nós estudamos na quinta-feira passada, para que possamos imitá-lo em santidade, em justiça, em amor. E é justamente em amor que nós vamos falar agora. E é com isso aqui eu quero encerrar esse estudo no dia de hoje. É claro que poderíamos falar muito mais coisas, mas a santidade e o amor estão intimamente ligados, até porque nós devemos entender. O próprio
apóstolo João fala na sua carta, Deus é amor e Deus é santo. Santidade e amor andam de mãos dadas. Deus ama, por conseguinte, deseja santificar-nos. Porquanto, sem a santificação, as aspirações do amor de Deus no tocante à salvação do homem jamais vão se concretizar. O pecado e a imperfeição destroem o plano piloto da salvação do homem. E isso posto, o amor busca e atinge a verdadeira santidade do homem. O amor cultiva a santidade dos crentes. Se você está falando que ama, mas não vive em santidade, esse amor que você vive não é o amor de Deus. Se você está falando que está buscando santidade, mas não ama o seu irmão, não ama a obra de Deus, então você não ama. Você simplesmente tem um sentimento qualquer, mas não é amor. Deus ama, deseja nos santificar. E o pecado, isso aqui é importante dizer, o pecado, quando nós estamos em engano, que o inimigo nos engana, se nós começamos a pecar achando que Deus não se importa, isso destrói o plano de salvação na vida de Deus. Ah, mas por que Deus já nos salvou, nos purificou e aí nos justificou? Ok, se Ele justificou, você vai lutar contra o pecado. E isso é a deixa para entender que você realmente entendeu que você está salvo. Você está justificado. A pessoa justificada luta contra o pecado e entra no processo de justificação ou de santificação buscando não pecar mais. Mas se você falar, então Deus já estou justificado, então em Romanos Paulo fala muito disso aí. Então eu vou pecar porque já estou justificado e quando Deus olhar para mim, Jesus vai estar à frente, então ele não vai entender aquilo como pecado. Você está engano. Isso é engano do inimigo. Porque o pecado, ele destrói o plano de salvação. Se você não entende que o pecado é algo que te afasta de Deus, que você deve lutar contra ele, então você não foi justificado. Nós precisamos entender que esse processo de santificação, de santidade e amor diante de Deus é o processo de suma importância dentro do processo de salvação, do plano de salvação de Deus. Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É isso, meus irmãos. Deus, ele quer que nós sejamos santos diante dele. E em tudo, nós precisamos entender que nós precisamos lutar. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra as forças espirituais, das regiões espirituais, que muitas vezes querem nos enganar. Mas nós não podemos estar em engano, nós temos que estar em Cristo. E na palavra dele, nós somos justificados, santificados. Entendam que Jesus pediu ao próprio Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não entender, pergunte para quem entende, pergunte para o seu pastor. Pode perguntar para mim, pergunte para um professor da EBD. Se nós não soubermos a resposta que precisa ser dada, nós vamos atrás. Amém? Vamos orar? Com isso, nós vamos estar encerrando esse estudo. Pai de amor, obrigado por tudo isso que foi falado aqui. Creio que o Senhor está no comando de todas as coisas. O segue-me do Senhor nos alcançou. E nós temos, Senhor Deus, a obrigação e a Tua palavra para que nós possamos seguir em frente em busca da santidade que é o Senhor, Pai. O Senhor é santo.
e nós devemos andar no caminho da santidade. Obrigado por tudo, continua abençoando a vida do pastor Walter, continua abençoando a Igreja Batista de Vila Augusta, cada membro, Senhor Deus, cuida de cada um. Toma em tuas mãos as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que é livre incomparável.